Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva para que tenhamos uma noite proveitosa. Ir para o inferno é apenas uma questão de direção. Essa frase foi retirada do livro Libertação. É um livro que nós estudamos na segunda-feira. Ela está no primeiro capítulo do livro. É um livro belíssimo, para mim, o melhor livro de André Luiz. Cheio de ensinamentos. Ele vai falar muito sobre o umbral. Ele vai se aprofundar nas questões do umbral, nas questões da obsessão. E a primeira coisa que o André Luiz faz, junto com o seu orientador desse livro, que é o Gubbio, ele vai numa palestra no Ministério da Regeneração de um ministro chamado Flaccus. Os 2 primeiros capítulos é só sobre ele falando. E lá pelas tantas ele fala o seguinte: ir para o inferno é apenas uma questão de direção. Eu fiquei matutando, eu falei, nossa, bacana. Porque ele vai discorrer sobre o quê? A realidade terrena, as fraquezas nossas da humanidade, o nosso relacionamento com o mundo invisível e as suas consequências. Mas para a gente possa entender ir para o inferno é apenas uma questão de direção, afinal de contas, o que é o inferno? Silêncio ensurdecedor. O que é o inferno? Aí a gente vai dar uma olhadinha, né? Estudar um pouquinho mais. Inferno vem do latim infernum, que quer dizer o que está abaixo, nas profundezas, ou até mesmo o mundo inferior. Então, lá na antiguidade, nas mitologias antigas, o inferno nada mais é que o quê? Um submundo, aonde era a morada dos mortos. Não tinha essa conotação de alegria ou sofrimento, apenas aonde os mortos iam. Então, no grego, era chamado Hades. No Egito, era o reino de uma deusa chamada Osíris, né? Onde era feito o julgamento das nossas almas. Se nós fôssemos egípcios daquela época, a gente acreditaria que ao morrer, iríamos para esse submundo e lá o nosso coração seria retirado do peito. Ele era colocado numa balança. Do seu lado, de um lado, o seu coração, do outro lado, uma pena. Se o seu coração pesasse mais que uma pena, você seria devorado por um outro deus que era um crocodilo. O crocodilo ia ficar bem empapuçado, né? Se fosse conosco aqui ultimamente, né? Na mitologia chinesa é o Dio, um local de purificação antes das reencarnações. Era composto por um labirinto, e nesse labirinto tinha cheio de tribunais. Você ia passando, se depurando, até poder voltar. Os romanos era o reino de Plutão, os nórdicos era o Hel, que deu origem ao Hel em inglês. Ou seja, lá na mitologia, o inferno não tinha essa ideia de penas eternas, de sofrimentos, de nada disso. Aí com o advento das religiões monoteístas, não é isso? A coisa começou a mudar um pouquinho. No budismo, é o samsara, de uma certa forma. O que é a roda de samsara? É a roda das reencarnações. Então, para eles, o inferno é você ter que reencarnar. Se você só é feliz, você não precisa mais reencarnar. Então, a própria reencarnação para eles já é o inferno, já é o suficiente. No islamismo, vou tentar pronunciar isso aqui, é o Jahannam. Também é um local de tormentos eternos. Judaísmo é a Geema ou Sheol, também é um lugar de purificação. Protestantismo, separação eterna de Deus. Então, dentro do protestantismo vai ter várias vertentes. Todas elas rumam na mesma direção. Separação eterna de Deus. Algumas acham que tem sofrimento eterno, outras acham que apenas a separação eterna de Deus é já o suficiente. Então, cada um vai bater na sua direção. E o catolicismo é um local de sofrimento eterno. Então, deu para ver que lá atrás não tinha essa conotação. Agora, principalmente nas religiões monoteístas, ocidentais, é que teve essa ideia de sofrimento.
Isso vai ser bem caracterizado no livro de Dante Alighieri, A Divina Comédia, em que a primeira parte do livro ele fala sobre o inferno. Ou seja, ele esteve no inferno e narra. É até bacana, né? São versos. E quando ele entra no inferno, por um portal, uma porta, né? E está escrito em cima da porta, né? Deixai, os vós que entrais, para trás toda a esperança. Então é aquela ideia realmente de sofrimento. Mas tá aí. E a doutrina espírita? O que fala sobre esse tal de inferno? Pergunta 112 do Livro dos Espíritos. Kardec faz. Haverá no universo, então Kardec já abre o leque, lugares circunscritos para as penas, ou seja, para o sofrimento, e os gozos da felicidade dos espíritos segundo os seus merecimentos? Se eu fosse traduzir essa pergunta, Kardec fala o quê? Tem céu e inferno. Os espíritos falam assim: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou desgraça. Então ele fala, o céu e o inferno está dentro de cada um de nós. Cada um vai viver, ao sair dessa vida, o seu céu, o seu inferno. E quem vai julgar isso? Deus? Não. A nossa própria consciência. Mas ele continua. E eles estão por toda parte. Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe. Então, além do o céu e o inferno não existirem, não há um local definido para isso. Aí Kardec, não ainda satisfeito com a resposta, dentro dessa própria pergunta, ele faz uma subpergunta. De acordo, então, com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imaginam? Né? Então está dizendo então, claramente que não existe inferno e paraíso, como as outras religiões assim nos dizem, são simples alegorias. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Aí é que está a chave da coisa. Então, os espíritos infelizes vão se reunir a que tipo de espíritos? Infelizes. E os felizes? Os felizes. E do outro lado teremos, então, regiões onde proliferam comunidades felizes e comunidades infelizes. Então, para a doutrina espírita, o inferno não é um local de penas dolorosas e eternas, como diz as outras religiões predominantes do nosso país. Tampouco é um local apartado de Deus. Tanto a Igreja Católica quanto os protestantes falam o quê? O inferno você estará apartado de Deus. E a doutrina espírita fala exatamente o contrário. É lá que a presença de Deus vai se tornar mais forte. Por quê? Porque é lá que há necessidade. Se eu acredito num Deus de infinita bondade, eu acho que ele não pode deixar a sua criação apartada dele. E esse livro, Libertação, vai falar bem sobre isso aí. Então existem em nosso planeta regiões espirituais onde os espíritos se reúnem por afinidade. Quanto mais ignorante, quanto mais materializado, frente às leis de Deus, não é isso? Maiores problemas que eu vou encontrar. Quanto mais voltados ao mal, qual é o resultado do mal? É a dor. É o sofrimento. Não há como ser diferente. E nós vivemos num planeta de felizes? Não. Um planeta de provas e expiações, cuja característica é o mal predomina. Se o mal predomina, onde há mal, há sofrimento. É por isso que o nosso planeta ainda é um planeta de sofrimento. Onde a maior parte do nosso planeta ainda está simpatizando ou afinidade com quem? Com o mal ainda. Mas a permanência nesses lugares
de sofrimento, de rebeldia e principalmente de ociosidade, não é eterno. Basta que o espírito que lá está se predisponha a mudar de rumo. Novamente, citando o livro Libertação, há vários casos sobre isso. Nas nossas reuniões de segunda-feira, reuniões mediúnicas, quantos obsessores, não é isso? Chegam aqui endurecidos, ameaçando, e ao final se rendem ao amor de Jesus. E acabam lá em prantos, pedindo mais uma alternativa, oportunidade. E alguns retornam depois dizendo que agora são novos trabalhadores. Então, além de nós não termos aquela ideia de inferno, nós não temos aquela ideia de penas eternas. A situação desses espíritos é temporária e depende apenas deles. E nós chamamos o que seria de inferno, muito mal dizendo, nós chamamos de umbral. Não é isso? Umbral. Nos livros de André Luiz, ele vai chamar de umbral. Agora vem a má notícia. Apesar desses espíritos ainda ignorantes, muitos ainda voltados ao mal de maneira consciente, estarem reunidos por simpatia e afinidade no mundo espiritual, eles têm estreitas e intensas influências sobre nós. Como assim, Douglas? Pelo amor de Deus, já não chega nos problemas do dia a dia? Vou acrescentar mais um. Porque o umbral, ele é tão extenso no nosso planeta que nós, encarnados, estamos no meio dele. A colônia Nosso Lar, de André Luiz, ela está também no umbral. E quando ele vem para a crosta nos visitar, ele sobe ou desce? Desce. E quanto mais ele desce, pior fica o umbral. Então, na verdade, nós estamos o quê? Envolvidos com toda espécie de espíritos do umbral. E eles nos influenciam diuturnamente. Você fala, nossa, Douglas, e agora? O que eu faço? Chegaremos lá. Então, quando eu falo assim, ir para o inferno, na verdade, nós podemos dizer o quê? Nós já estamos. Eu não vou para o inferno. Eu já estou. E agora, o que eu faço? Os espíritos não se reúnem por afinidade? Não é isso que nós falamos aqui? E o que é afinidade? Nossos conjuntos de pensamentos, atos diários, os nossos vícios, o nosso jeito de viver, como nós nos relacionamos com os outros. Eu sou egoísta? Eu sou orgulhoso? Eu pratico a caridade? Eu me preocupo com o outro ou só com o meu umbigo? O pessoal do EPM vai lembrar da pomadinha do umbigo, né? Se a gente se reúne por afinidade, estamos nas zonas umbralinas da Terra, quer dizer que só há espíritos ainda ignorantes à nossa volta? Não. Por quê? Nós não estamos apartados da providência divina. Então, há inúmeros emissários do amor divino ao nosso lado também nos influindo. E qual é aquele que nós vamos ouvir? Aquele que nós estivermos mais afinados. Só que tem uma diferença. Os espíritos mais ignorantes não respeitam o nosso livre-arbítrio. Já os espíritos que procuram a senda divina respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles falam, recomendam, criam várias situações. Se a gente falar não, eles falam o quê? Ok. Vai fundo. Já os espíritos mais ignorantes, não. Eles ficam na nossa orelha o tempo inteiro. O Douglas, quer dizer então que é uma situação difícil?
Sim e não. Porque no nosso atual estágio evolutivo, todos nós já angariamos ferramentas de virtudes e também de vícios. Todo mundo que está aqui já tem ferramentas necessárias para o seu progresso, para a sua evolução. Já nós não teríamos chegado até aqui. Nós não estaríamos sentados dentro de uma casa espírita. Poderíamos, numa quinta-feira, estar fazendo um monte de coisa aí fora. Nós estamos aqui, numa casa espírita. Só que a gente não notou ainda que mesmo para errar, nós usamos essas ferramentas. Uma pessoa que planeja um assalto a banco. Certo? O que ele precisa? Determinação. Não é fácil. Ele precisa de coragem? Precisa de persistência? Precisa. E precisa de paciência. No momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, sim. Ele precisa de sentido de organização? Precisa. Ele precisa de planejamento? Ele tem poder de planejamento? Precisa. Olha a quantidade de virtudes que essa criatura tem. Qual o problema dele, então? É que ele emprega na direção errada. Todo mundo que está aqui tem a capacidade plena de ir para a direção certa. Nós já temos as ferramentas. Para nós errarmos, nós temos que persistir no erro. Pega um vício qualquer. Cigarro. Eu já tentei fumar 2 vezes na vida, lá na minha adolescência. É um negocinho fedorento, com gosto horroroso, que fazia você engasgar o tempo inteiro. Como é que a pessoa vicia naquilo? Ela fica na persistência. Até aquilo se transformar em prazer. Aí depois está no prazer. Bebida alcoólica, cachaça. Que negócio queima, é um gosto ruim. Tá certo? Até o cara falou, não, tem uma cachaça lá em casa que ela é fantástica. Ela desce e nem queima. Então não é cachaça, pô. Cachaça é aquela raiz, né? Aquilo queima, aquilo tem um gosto ruim, mas ele vai o quê? Forçando a barra até se transformar em prazer. Ou seja, para ele se viciar em algo, ele teve que fazer o quê? Todo um processo que requereu dele o quê? Várias virtudes. Ele usou apenas a direção errada. Por que ele não usa a direção certa? Joana Dark, no seu livro, ela mesma escreve, Joana Dark por ela mesma, ela fala lá no meio do caminho, eu adoro os militares. Porque ela chefiou os exércitos franceses na guerra contra a Inglaterra. Ela falou, eu gosto muito de militares. Vocês são desprendidos, vocês são corajosos, vocês são persistentes, vocês são um monte de coisa bacana. Vocês só têm um defeito. Estão na direção errada. O dia que vocês pegarem tudo isso e botarem na direção certa, ninguém segura. Porque vocês já têm todo um preparo, uma base para evoluir. Apenas está na direção errada. Então por que eu uso as minhas potencialidades na direção errada? Pelo meu comodismo. Pela minha zona de conforto. A gente não gosta de sair da zona de conforto, a gente se incomoda em fazer coisas novas. Não é isso? Ah, o ano que vem vai ter eleição, tá? Quem vai ser presidente da casa? A Marina vai se reeleger, fica tranquilo, tô só chutando. Devia estar todo mundo aqui falando que eu quero, é minha vez, brigando. Não é isso? Mas o que a gente faz? Ah, não quero não. Mas quer que a gente seja. Ah, sim. Né? Apoiadores a gente tem bastante. Porque a gente não está acostumado a sair da zona de conforto e trabalhar em coisas que a gente acha que não domina. Então é por isso que a gente fica errando a mesma coisa durante séculos. Durante séculos. Fazendo o mesmo erro. Século após século, encarnação após encarnação,
Porque aquele homem velho que existe dentro de mim, ele grita o tempo inteiro. Não muda. Porque se você mudar, você vai sentir desconforto. Eu não quero sentir desconforto. Porque a gente corre atrás do prazer e foge do desconforto. Muitas vezes o prazer nos escraviza. E o desconforto nos tira do lugar comum e nos eleva para outro patamar. É por isso que o próprio ministro Flacos, ele acrescenta logo abaixo dessa frase, ir para o inferno é somente uma questão de direção, ele fala o seguinte, ele define o mal. O mal é o desperdício do tempo, ou emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Ele fala duas coisas, tempo e energia. Então o mal é apenas o quê? Um desperdício de tempo. Se eu lutar contra as leis divinas, o que vai acontecer com as leis divinas? Nada. É a mesma coisa que eu pular do telhado e achar que eu não vou bater no chão, porque eu não acredito na lei da gravidade. Você vai pular do telhado e vai acontecer o quê? Você vai se esborrachar no chão. As leis divinas são idênticas. Eu posso me rebelar, eu posso lutar contra, eu posso fazer um monte de coisas. Elas estão lá, imutáveis. E Deus vai olhar para a gente, Jesus vai olhar para a gente com todo o amor possível. Eu amo esse bobinho. Ele está tentando de novo. Eu amo ele, mas ele também está ficando difícil, né? Eu acho que Jesus deve olhar para a gente e falar assim, cara, não dá, né? Tá demais, né? E além desse desperdício de tempo que só nos atrasa, nós estamos há séculos brigando com nós mesmos, fazendo as mesmas coisas. Ele fala, é o nosso emprego da energia. Aonde eu emprego a minha energia no dia a dia? Em algo que vai me modificar? Nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer nosso trabalho para a coletividade. Nós temos que educar filhos. Nós temos que obedecer a mãe. Não é isso? Temos que estar na escola lá e fazer o melhor, não é isso? Como é que está de nota na escola? Tá bom? Bom. Mas a gente esquece de empregar a nossa energia, não, que é algo que é o mais importante. Nós estamos na nossa vida atual para quê? Para uma única coisa. Saímos daqui pessoas melhores. Só para isso. Tudo que nós fazemos tem um único objetivo. Nos tornar pessoas melhores. É através de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser trabalhador, de ser palestrante, de ser passista, qualquer outra coisa. Tudo isso só tem uma única função, nos tornar pessoas melhores. Então temos que empregar as nossas energias e nos tornarmos pessoas melhores. E não com TikTok. Jogo do tigrinho. Não é isso? E outras tranqueiras mais. Você olhou para mim com essa cara por quê? Você está jogando jogo do tigrinho? Ah, bom. Fala para ele não jogar. Fala para ele, faz a sua parte. Não pode, isso aí é furado. Espera que eu me perdi aqui. Ah, tá. Então, na verdade, meus irmãos, nós não estamos fadados ao inferno, ao sofrimento. Isso é apenas uma questão de escolha. Qual é a direção que eu quero tomar? Escolha é igual a livre-arbítrio. Como diz a dona Cleide, às vezes dá vontade de suspender o tal do livre-arbítrio para certas pessoas. Né? Acho que a pessoa devia fazer um curso, né? E só depois você está apto a usar o livre-arbítrio. Mas não. O livre-arbítrio ele é a manifestação do amor divino. Independente do que você faça. Você pode fazer o que você quiser. Eu te amo do mesmo jeito. Só que a gente esquece que junto com o amor divino tem a justiça divina. Eu te amo e você vai fazer o que você quiser. Mas, gostou do but, Soia? Ficou bom? Ele vai falar o seguinte, tudo aquilo que você fez, você plantou. Agora você é obrigado a colher. É a justiça divina. Tá ok?
E as nossas escolhas são melhor alicerçadas aonde? Com o conhecimento. Conhecimento do quê? Das leis divinas. E é onde que eu aprendo em maior amplitude as leis divinas hoje na Terra? Doutrina espírita. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu tivesse um cabelinho de dúvida, eu estaria em outra religião. É na doutrina espírita que nós podemos entender melhor as leis divinas. Ela esfrega na nossa cara. Nós que somos espíritos endividados, rebeldes, estamos na doutrina espírita porque ela esfrega na nossa cara as leis divinas. Porque nas outras religiões, a gente não conseguiu prosperar. Eu falo, eu admiro muito católico, protestante, pessoas muito melhores do que eu, moralmente falando, e conseguem ser pessoas melhores, não tendo nenhuma pequena parte do conhecimento que nós temos. Então, para mim, a vida tem que esfregar na minha cara para ver se eu aprendo. Então, nós temos que, primeiro, reconhecer a influência dos espíritos mais atrasados da nossa vida. Isso é todo dia. Será que a gente está atento aos nossos pensamentos todo dia? Lembra do orai e vigiai que Jesus nos recomendou? O orar não é ficar rezando o dia inteiro, não. É pensar, melhor, perceber os nossos pensamentos diários. Aquilo que eu estou emitindo, orar é emissão. E vigiar é o que eu estou recebendo. E todo dia eu estou emitindo e recebendo. Será que eu presto atenção no que eu estou fazendo? Será que ao tratar com o meu empregado lá, com irritabilidade, sou eu mesmo? Ou estou sendo influenciado? Será que eu preciso tratar a pessoa daquela maneira? Ou posso tratar de outra? A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, clássica. Os espíritos influem em nossa vida e nossos pensamentos? Qual é a resposta? Bem mais do que imaginais. Eles muitas vezes vos dirigem. Então isso não é novidade. Só a doutrina espírita fala isso há 167 anos. Então deixar de dar guarida a essas influências e nos dedicarmos a ouvir os espíritos que realmente querem nos ajudar é mudar de direção. É não mais continuar naquela direção que nós nos arrastamos há séculos, talvez milênios. Temos dificuldades de quebrar as nossas más tendências, porque mudar de direção é doloroso. Para a gente é. Frente a uma situação qualquer da nossa vida, eu tenho que pensar. Se eu agir dessa maneira, eu me tornarei uma pessoa melhor? Ou se eu agir dessa maneira, eu me tornarei uma pessoa melhor? Porque a maior dor nossa, ao final dessa existência, vai ser o erro. É chegar lá do outro lado e quando passarem a sua vida na sua frente, você vai falar o quê? Nossa, que errinho bom esse que eu dei. E aquilo vai doer. Eu tenho uma amiga, muito tempo atrás, que ela sofreu um afogamento. E ela foi resgatada nos últimos momentos, até pelo cabelo. O cara conseguiu catar e puxar. Ela chegou tão próxima do desencarne que a vida dela passou pela frente dela. E ela era uma pessoa separada. Naquela época a separação era um problema assim, até meio complicado. E ela falou que passou a vida dela, inclusive passou a separação dela. E ela falou assim, a separação não me trouxe nenhum desgosto. Sabe o que mais me doeu? Foi um dia que eu estava chegando em casa. Olha o que passou na mente dela, quando ela estava se afogando. Tinha um cara no meu portão. E eu meio que empurrei ele, entrei e fechei o portão com medo dele. Ele só queria água. Aquilo me doeu tão profundamente, ela fala. Vocês não têm noção. Então o que vai doer na gente é o erro, é o remorso. E a gente vai gritar lá para tentar fazer de novo. Porque o próprio ministro Flacos, ele continua falando. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. Tudo que a gente passa hoje em termos de sofrimento é apenas
uma reparação ou um aprendizado. E a gente tem dificuldade de entender isso daí. E eu digo que essa palestra é bem para mim. Não estou falando para vocês, não. O ouvido mais próximo da minha boca é meu. Ou seja, ir para o inferno, ou, no jargão espírita, ficar dando ouvidos aos espíritos ainda ignorantes frente às leis divinas, é apenas uma questão de direção. Direção do quê? Dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas atitudes. É empregar na direção correta os nossos talentos e habilidades. Todo mundo aqui tem talentos e habilidades. Você como empregador, eu sei porque eu fui empregador e você tem alguns empregados ainda ignorantes no termo, muitas vezes da vivência, da vida. Se você conversa com eles, você o ensina, você orienta, você está empregando os seus talentos na direção correta. É a mudança de atitude frente aos nossos obstáculos. Ver a dor de maneira diferente. Quer dizer, Douglas, você tem que ser masoquista? Não! Você tem que procurar sempre melhorar. Procurar sempre transpor os seus obstáculos. Mas, às vezes, é inevitável. Então, aprendemos também com a dor. E, principalmente, temos uma nova visão de mundo. Então, meus amigos, ir para o inferno é apenas uma questão de direção. E qual é a direção que nós estamos tomando no momento? Eu espero que vocês meditem sobre isso. Obrigado pela paciência.